Olá, turma, bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos seguir a segunda parte sobre if-else. Na aula de hoje, vamos ver intervalos. Vamos tentar checar se um número está em um intervalo. Como assim? Vamos supor que eu queira verificar se o valor de x ele está entre 10 e 20. Bom, na matemática, quando eu escrevo 10 menor do que 20, 10 menor do que x menor do que 20, todos entendem que o x ele está entre um valor que ele é maior do que o valor 10, que não seja exatamente o valor 10, né? Caso eu coloque menor ou igual, aí eu incluiria o 10. Mas nesse caso aqui, o x estaria entre o valor 10 e o valor 20, excluindo o valor 10 e o valor 20. Ok? Ou seja, o x não pode valer 10, não pode valer 20, mas pode valer qualquer valor que esteja entre 10 e 20. Muito bem, isso, né, poderia olhar tanto em números naturais, em números reais, enfim. No nosso caso aqui são números inteiros, né? Então, números inteiros entre 10 e 20. Ok. Exceto 10 e o 20. Se eu colocasse menor ou igual, beleza. Aí o x ele estaria entre 10 e 20 e inclusive poderia ter o valor de 10 ou de 20. Bom, só que para eu verificar esse tipo de intervalo em programação, eu não posso simplesmente fazer que se 10 menor ou igual a x menor ou igual a 20 e escrever qualquer coisa, ok, né? Eu não posso apenas fazer isso aqui, por quê? Veja bem, ele compilou e executou. Ele conseguiu converter essas letrinhas, converteu isso aqui para um software, para um programa, e esse programa foi executado. Muito bem, mas será que isso está correto? Entre com o valor para x. Vamos entrar com o valor para x. 1. Opa! Ué, entre com o valor para x. Eu digitei 1 e ele deu ok. Bom, então quer dizer que isso não funcionou. Ele está interpretando isso de outra forma. Mais para frente eu vou explicar para vocês esse tipo de problema, por que que ocorre, por que que eu não posso fazer um intervalo desta forma. Bom, é o seguinte, turma, eu não posso escrever desse jeito aqui. Por quê? Esses operadores, eles são operadores que têm um dado na esquerda e um dado na direita, e depois eles retornam um valor. Então, dependendo da ordem de execução disso aqui, uh, um dos dois pode retornar 0 ou 1, este ou este pode retornar 0 ou 1 e depois checar se 0 ou 1 é menor ou maior do que o próximo valor. Então, na verdade, quando eu quero verificar um intervalo, eu não posso fazer desse jeito, porque esses operadores aqui, eles vão executar. E isso aqui pode, por exemplo, retornar 1 ou 0. Ou esse daqui pode retornar 1 ou 0. E ele checar se 10 é menor do que 1, menor do que 0. Na realidade, ele vai acabar executando, mas vai fazer algo errado, algo que a gente não quer. Porque nós queremos verificar se o valor de x está entre 10 e 20. Então, para fazermos isso, nós vamos precisar escrever de outra forma.
Quando nós temos duas condições, igual é neste caso, aqui tem uma condição só, professor. Não, na verdade temos duas. Quando você coloca um intervalo, significa que você está falando que o valor de x ele tem que ser maior ou igual a 10 e o valor de x ele tem que ser menor ou igual a 20. Então, na verdade, são duas condições, onde o x ele é maior do que 10 e o x ele é menor do que 20, até o 20. Então, na verdade, você está testando se x é maior ou igual a 10. E você também está testando se o x ele é menor ou igual a 20. Porém, quando nós temos duas dessas condições, elas são duas condições dentro de uma expressão lógica. Quando nós temos uma expressão lógica, e dentro dessa expressão lógica nós temos várias condições, nós podemos chamar isso de cláusulas, né? Várias cláusulas, e cada uma dessas cláusulas ela retorna verdadeiro ou falso. E essas cláusulas elas podem estar ligadas a partir de operadores lógicos. Os operadores lógicos mais comuns são o operador de i ou o operador de ou. Ou seja, x é maior do que 10 e x é menor do que 20. Ou de outra forma, x maior ou igual a 10 ou x menor ou igual a 20. Esse fato de i ou tem uma diferença grande. A gente vai ver isso aqui. Mas, veja bem, quando nós temos mais de uma cláusula, mais de uma condição, e eu estou falando que tem que ter um operador para ligar essas condições, é porque você pode ter várias condições onde, se uma dessas condições for verdadeira, é uma situação suficiente para que a expressão lógica como um todo seja verdade. Então eu posso ter um caso desse. Por exemplo, vamos colocar a seguinte afirmação, né? O Brasil será campeão da próxima Copa do Mundo se não pegar a Alemanha na final e o Neymar jogar na final. Então, eu estou colocando duas condições ligadas a partir do operador i, ou seja, é necessário que as duas condições sejam verdadeiras para que o Brasil seja campeão. É necessário o Neymar jogar na final e também é necessário que o Brasil não pegue a Alemanha na final. Então essas duas condições, se elas são necessárias, é necessário que as duas condições sejam verdadeiras, então eu vou ligar essas condições a partir do operador i. É o mesmo caso que temos aqui. Nós precisamos que o x seja maior do que 10 e o x seja menor do que 20. Então, é necessário que as duas condições, a condição 1 e a condição 2, é necessário que as duas condições sejam verdadeiras para que a expressão lógica seja verdade. Então, neste caso aqui, eu vou ter que usar esse operador i, que liga essas duas cláusulas. Só que esse operador i, eu não vou escrever esse i aqui, esse e aqui. Eu vou escrever assim. Vocês também podem escrever. Alguns compiladores vão funcionar, mas o padrão da linguagem é esse duplo i comercial, né? Então, aqui, o que significa? Que o x ele tem que ser maior do que 10 e também que o x tem que ser maior do que 20. Então, não é suficiente que essa condição seja verdadeira para que a expressão lógica seja verdade. Ela é necessária.
Ela é uma condição necessária. E essa daqui também é uma condição necessária, porém não suficiente. Então, é necessário que as duas sejam verdadeiras, quando tem o operador i, as duas sejam verdadeiras, para que o operador, para que a expressão lógica seja verdade, é necessário que as duas cláusulas sejam verdades. Ok? A cláusula x maior do que 10 e x menor do que 20, todas as duas têm que ser verdade para que a expressão lógica como um todo seja verdadeira. Muito bem, turma. Porém, é suficiente que uma das duas ocorra em falso para que a expressão lógica toda seja falsa. Por exemplo, se o x for 20, se o x for 8, se o x for 8, por exemplo, vamos supor que o usuário digitou 8 no valor de x. Então, eu já verifico aqui, ó, x maior do que 10? Não. Então, eu nem preciso verificar a outra condição, se ela está interligada a partir do operador i, porque é suficiente que ela seja falsa para que a expressão como um todo, a expressão seja falsa. Porém, ela não é suficiente se ela fosse verdade, porque poderia ter o número 100 aqui, ó. Não é suficiente que isso aqui seja verdadeiro para que a expressão como um todo seja verdade. Se o operador for o i. O operador lógico for esse, for o i. Então, o que acontece é que o meu x, nesse caso, ele valendo 100, ele é maior do que o 10, porém, ele não é menor do que 20. Então, a expressão como um todo, ela se torna falsa. Vamos fazer um teste? Vou colocar 21. Não aconteceu nada. Ou seja, não entrou no escopo do if. Agora eu vou apertar F9 e vou digitar aquele 1. Também não entrou. Lembra do aquele 1 que a gente testou? Não entrou. Agora ele está funcionando. Vamos colocar o 10. Entrou. O 10 entrou. Será que o 9 vai entrar? Vamos ver. O 9 não entrou. Ah, então quer dizer que o 10 está entrando. Vamos testar com 20. Entrou. Bom, vamos testar com o 10. Entrou. Ou seja, agora está funcionando. O meu x ele está entre 10, inclusive o 10, e o 20, inclusive o 20. Quer dizer, ele está não. Eu consigo verificar se ele está. Que tem uma diferença. Porque ele pode não estar. De acordo com a entrada de dados, ele não está entre 10 e 20. Então eu consigo o quê? Verificar se o x está entre 10 e 20 e inclusive se ele é o 10 ou é o 20, o valor. Muito bem. Então nós temos esse intervalo de 10 a 20 mapeado aqui. Bom, mas e se eu quisesse agora fazer o contrário? Eu quisesse um valor. Se o x ele é maior do que 20 e menor do que 10. Ou seja, eu quero o contrário deste intervalo. Bom, então o contrário deste intervalo seria o quê? X menor do que 10 e o x maior do que 20. Porém, agora, veja, é o que eu estou falando. X menor do que 10 ou. Aí o ou, né, alguns compiladores vão aceitar o OR, mas o padrão é essas duas barras. O ou, lógico. Então, quando eu tenho duas condições e elas estão unidas com o operador de ou, basta você colocar essas duas barras em pé. Então você tem, se o x ele é menor do que 10 ou o x ele é maior do que 20, em
ambos os casos, ele vai entrar. Ou seja, agora é o contrário. Se o x for menor do que 10, se isso aqui já for verdade, eu nem preciso checar o outro lado. Eu posso vir direto para cá. Por quê? Isso aqui é uma condição suficiente para eu entrar no if. É suficiente o x ser menor do que 10. Ok? Já é suficiente. Bom, além disso, se o x for maior do que 20, também é uma condição suficiente. Ou seja, ele pode falhar em um dos dois casos sem problema. Basta que um dos dois seja verdadeiro, que a expressão será verdade. Ok? Bom, turma, agora seguindo aqui, mostrando para vocês uma tabela verdade, que vocês podem já ter visto isso em alguma parte da álgebra na matemática, lembrando que não a álgebra linear, a álgebra pura, né? Essa tabela verdade, então aqui existem várias tabelas verdades. Na disciplina nós vamos usar basicamente duas, né? A tabela verdade com o operador e com o operador ou. Né? Existe o resultado da tabela verdade vai depender dos operadores que ligam as condições. Bom, basicamente as duas mais importantes são essas duas tabelas verdades aqui, onde no caso dessa primeira é o operador i, né? Então, se a gente tem uma cláusula ou condição A1, ela é verdadeira e a segunda também é verdadeira. Qual que é o resultado? Se as duas estão ligadas a partir usando o operador i. Então, aqui, ó, no caso, uma verdadeira e outra falsa, ou seja, a primeira é verdade, a segunda falsa. Nesse caso aqui, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, as duas falsas. E o mesmo se repete, só que na outra tabela, porém, com o operador agora ou. Ou seja, pensando no caso daquela pergunta lá, o Brasil vai ser campeão se não pegar a Alemanha na final ou, né, quer dizer, e o Neymar jogar na final. Então, seria com o operador i e supondo que as duas condições forem verdadeiras, ou seja, o Brasil vai pegar outro time na final, a Inglaterra, sei lá, qualquer outro time, e vai jogar, o Neymar vai jogar a final. Então, nesse caso, as duas sendo verdadeiras, né, o resultado será verdade, porque o operador é i. Então, é necessário que as duas sejam verdadeiras para que o resultado da expressão booleana ou da expressão lógica, como queiram chamar, é verdadeiro. Porém, lembra que eu falei que é necessário, não é suficiente, para que seja verdade, é necessário que as duas sejam verdade. Então, caso uma das duas seja falsa ou as duas, no caso dessa ou essa ser falsa, é suficiente para que o resultado seja falso. E as duas sendo falso, mais ainda. Mais falso ainda. Pegou a Alemanha no final e o Neymar não vai jogar. É outro 7-1. Pode ser outro 7-1. De acordo com a frase, né? Então, veja bem. Não confundam condição necessária com suficiente. Isso aqui é o resultado. Para que a expressão ela seja verdadeira, então, é necessário que ambas as cláusulas, né, se forem apenas duas cláusulas, né, ou condições, as duas têm que ser verdade para que o resultado seja verdadeiro. O resultado da expressão como um todo seja verdade. Se uma das duas coisas forem falsa, por exemplo, ou o Neymar não jogar na final, ou o Brasil pegar a Alemanha na final,
uma das duas, mesmo que a outra seja verdade, a expressão ela é falsa. Ela vai retornar falsa. Muito bem. Agora, o que muda para o ou? Porque agora a frase ela é um pouco diferente. O Brasil vai ser campeão se o Neymar jogar a final ou se o Brasil não pegar a Alemanha. Ou seja, qualquer uma das duas sendo verdade é suficiente para que a expressão como um todo seja verdadeira. Portanto, se as duas são verdadeiras, obviamente será verdade. Mas se no caso, se apenas uma é verdade e a outra é falsa, também continua sendo verdade, porque é ou. As duas condições agora basta que é suficiente que uma seja verdadeira para que a expressão seja verdade. Aqui nós temos que é necessário as duas serem verdadeiras. As duas condições têm que ser verdadeiras. Agora, aqui não. É suficiente que uma seja verdade para que a expressão como um todo seja verdadeira. Então, muito cuidado com isso, turma. Apenas neste caso aqui que nós temos a condição falsa, que é, por exemplo, a condição 1 sendo falsa e a condição 2 sendo falsa também. Então, as duas sendo falsas, aí a expressão como um todo ela é falsa, ok? Então, muito cuidado ao analisar uma expressão lógica igual essa, como mutar com o operador ou, basta que uma ou outra seja verdade, ou seja, é suficiente que uma das duas seja verdade para o quê? Para entrar no if. Porque se a expressão a gente está analisando não é cláusula a cláusula, a gente está analisando a expressão. E a expressão ela pode ter várias cláusulas ligadas por operadores lógicos. Lembrando que não são apenas esses os operadores lógicos, de i e ou. Existem diversos outros. Porém, na disciplina aqui a gente vai ver apenas esses dois aqui. O foco da disciplina vai estar apenas nesses operadores quando tem várias cláusulas, né? A gente vai ligar essas cláusulas apenas com o operador ou com o operador i, o padrão, ok? Bom, quem tiver interesse de verificar, no livro tem mais alguns explicados. Quem tiver interesse de aprender outros, né, e tiver alguma dúvida, podem me procurar também sem problema. Bom, turma, então o que acontece é que quando você precisa fazer esse intervalo de 10 a 20 ou fazer o intervalo, né, igual nesse caso aqui, que é o x ele é menor do que 10, né, ou o x maior do que 20. Então, nesse caso, né, o operador vai ser o ou. Para aquele intervalo, o operador seria o i, né, maior ou igual a 10, e x menor ou igual a 20. Então, podemos verificar a expressão como um todo, mesmo ela tendo várias cláusulas a partir da união de cláusulas por operadores, operadores lógicos, então de união de cláusulas. Lembrando, cuidado com a tabela verdade, ok? Cuidado com essa tabela verdade. Assim, terminamos essa parte, essa segunda aula de união de cláusulas. Lembrando que eu poderia unir várias outras cláusulas, certo? A gente vai fazer exemplos na próxima aula. Resolver um exercício do zero, usando todos esses conceitos aí
primeira parte e a segunda parte de if else, ok? Bom, encerramos então a nossa aula de hoje.